Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Estamos fechando mais uma semana, agora 51 dias das nossas eleições presidenciais. E muita coisa importante está se dando no plano político, provocando grandes interrogações em todos os analistas, as pessoas que estão acompanhando a política e também alguns delírios, como é o caso do QG de campanha de Bolsonaro, que nunca escondeu para ninguém que o candidato preferencial que eles querem ter como oponente é o ex-presidente da República, o ex-presidente Lula. E dentro dessa perspectiva, eles entendem que, ao derrotarem o seu principal oponente, eles ficarão no poder por mais 24 anos. É um delírio ou não é delírio? Será que existe alguma base para essas pessoas pensarem, de algum modo, que isso pode acontecer aqui no Brasil? E, em sentido contrário, que tipo de previsões nós podemos fazer, analisando a realidade brasileira, do cenário político até o dia 2 de outubro? É possível a gente cravar algumas situações? Bom, aqui no nosso portal nós temos apontado alguns caminhos e eles têm se confirmado. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre novos caminhos, sobre novas situações. Pois bem, se você está chegando agora, quero te convidar, se está conhecendo o nosso portal agora, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, é muito bacana ver que a cada dia mais pessoas chegam até o nosso portal e conseguem aqui ter uma visão diferente de que estavam daquelas visões ou daquela visão que estavam tendo sobre vários assuntos. Isso é muito bacana, quando a pessoa descobre uma verdade, essa verdade jamais é retirada dessa pessoa, essa perspectiva de analisar os assuntos jamais some. Então você que é muito bem-vindo, compartilhe os nossos outros vídeos se gostar, dê joinha, mande para cá os seus comentários e participe dos nossos chats todos os dias aqui, que eu abro entre 5 horas e 5 e meia. Vamos seguir em frente, gente. Bom, hoje mais cedo, eu fiz com vocês aqui uma pequena resenha da live do presidente da República de ontem, que foi uma live totalmente diferente de algumas outras que ele que ele estava fazendo, né? Ele se acovardou totalmente e ele sentiu o golpe, sentiu que todas as instituições que têm poder real aqui no Brasil cercaram as suas pretensões. Então ele vai ter que mudar o seu discurso, ele vai ter que mudar a sua prática. Essa é uma previsão que a gente pode cravar aqui, que eu já tenho feito com vocês há muito tempo. Primeiro que o Brasil não tinha condições nenhuma de ter um golpe, de ter uma ruptura, pelas várias situações que a gente analisou aqui. Cenário externo, cenário econômico, cenário institucional, quem tem o poder de informação no Brasil, os grupos econômicos, grupos financeiros, enfim, a política real aqui no Brasil. Nada disso, ou todos esses elementos, melhor dizendo, permitiam que a gente fizesse esse tipo de avaliação. E ela se confirmou. O presidente hoje ele vai ter que fazer política. E dentro dessa perspectiva de se fazer política é que o jogo agora fica mais claro para a gente conseguir enxergar alguns movimentos. Do ponto de vista institucional, os recados foram muito dados, que ele não vai poder dar golpe, como disse a vocês, mesmo a manifestação do 7 de setembro, ela seria a revolta dos canjicas. Quantas vezes eu conversei isso com vocês, que esse tipo de movimento não passava de um movimento de lunáticos, de capitaneados ali, pessoas capitaneadas por vigaristas da fé para fins políticos e alguns grupelhos espalhados pelos WhatsApps da vida, né? Pois bem, o recado foi dado e os principais jornais que falam sobre poder real, realpolitik no Brasil, disseram isso aqui. O Jornal Valor Econômico, Sociedade Civil promove ato em defesa da democracia. Todos os jornais no Brasil fazendo editoriais como esses aqui. O jornal que é a fusão da Folha de São Paulo, do Grupo Folha com o Grupo Globo, dizendo União Ampla pela Democracia confronta Bolsonaro. Todos os cadernos internos, falando alguma coisa de democracia, falando dos atos de ontem, as cartas em defesa das eleições livres no Brasil, enfim, falas de analistas políticos. Pena que eles nunca fizeram isso quando a gente teve aqui a pandemia no Brasil, né? Uma responsabilização direta do presidente da República, a coleta de depoimentos claros, contundentes, informando a população que a prática de um presidente da República, do jeito que estava tendo no Brasil, levava à morte de uma forma bem direta, enfim. E a gente vai vendo os cadernos de todos os jornais falando desse tipo de situação. Pluralismo em cena, encontro de gerações, ilustra a diversificação. As páginas dos jornais todos repletas de fotografias, falando do 11 de agosto, página histórica, né? Aqui, a capa do jornalão que eu mostrei para vocês mais cedo. Sempre fotografias enaltecendo tudo que aconteceu no dia de ontem. Ou seja, Bolsonaro ficou completamente cercado e a live dele deu para a gente ver que ele ficou totalmente murcho no meio dessa história. Mesmo assim,
a gente vê uma notícia de tarde como essa aqui da coluna de Andréa Sadi, que é muito bem articulada, né? Uma ótima colunista. QG bolsonarista projeta pelo menos 20 anos no poder caso vença Lula em 2022. Bom, precisa ganhar as eleições agora dentro do debate público, debate eleitoral. E qual será a estratégia do Bolsonaro, do QG de campanha, para conseguir ficar perto dessa ideia aqui? Será que a gente tem que ficar realmente com preocupação em função disso? Bom, se depender de trabalho do presidente da República, a gente pode ficar tranquilo, né? Porque trabalhar que é bom, nada. Sexta-feira ele nunca faz nada, hoje apenas um compromisso de campanha que foi, até estou dizendo, compromisso de campanha porque é o que ele faz, né? O encontro com o ex-senador Mauro Benevides. Está bem velhinho, o que ele foi fazer lá? Não sabe. Ninguém sabe. E aí o Bolsonaro, no cercadinho, ele teve o seu momento radical de tiozão do churrasco, tiozão do pavê, completamente imbecilizado, cretinizado. E aí a gente tem sempre que sublinhar que o que está acontecendo aqui no Brasil em termos de entendimento político no Brasil. Muitas pessoas estão confundindo o que irão fazer no dia 2 de outubro. Muitas pessoas pensam que vão votar no melhor tiozão do churrasco e não no melhor administrador do Brasil. Ou no tiozão do churrasco mais parecido com uma pessoa cretinizada, que teoricamente seria uma pessoa inofensiva. Só que um cretinizado à frente do poder do nosso país, ou fingindo que detém o poder, prejudica muitas pessoas e no caso de uma pandemia, como foi o caso do Brasil, levou muita gente à morte. O Bolsonaro, ele incorpora tantas mentiras dentro de si e na medida que ele vai reproduzindo essas mentiras, isso vira um fenômeno, ele passa a acreditar nessas mentiras. No cercadinho, ele disse o seguinte, hoje eu vou pegar aqui só uns trechinhos aqui muito rápido, gente, ele dizendo sobre luta armada, que ele teria participado de luta armada aqui no Brasil. Vamos pegar esse trechinho aqui. Tem gente que me critica. O pai dele nem era nascido ainda, já sabia que era luta armada, estava na luta armada, em 70, Vale do Ribeira. Então ele diz, eu estava na luta armada no Vale do Ribeira em 70, ele tinha 14, 15 anos, então nem sabia o que era isso. E aí ele foi falando as mentiras, né, que os bancos estão com raiva dele por conta do Pix. Eu expliquei para vocês no nosso encontro de mais cedo, que os bancos estão lucrando como nunca lucraram no Brasil, mesmo nesse período. Eu acho que está até na capa aqui do Valor Econômico. Eu tinha separado aqui, essa matéria aqui. Então, o fato é esse aqui, ó, que os bancos estão lucrando trimestre após trimestre. O lucro dos grandes bancos cresce 20,6% no segundo trimestre. Gente, aqui o caderno aqui também fala a mesma coisa, do caderno interno, falando a mesma coisa. Lucro dos grandes bancos cresce 21% no segundo trimestre. E o Bolsonaro fica fazendo isso. Aí ele fez homenagem ao brilhante Ustra, mais uma vez lá para o seu cercadinho, e ele finalizou o seu encontro ali no cercadinho com o momento Paulinho Gogó. Quer dizer, o Brasil não tem problema nenhum, né? Problema nenhum. A gente tem um tiozão completamente sem graça, sem noção, que simplesmente não fala nada sobre educação, sobre saúde, saneamento, projeto de Brasil. E se dá o luxo de colocar nas suas redes sociais esse tipo de situação aqui, que eu vou colocar só um trechinho para vocês não ficarem muito revoltados nessa sexta-feira, tá? Vamos lá. O pessoal faz silêncio para ouvir aqui. É o Paulinho Gogó, tá? Paulinho. Façam silêncio para escutar um negócio aqui. Não é para escutar um presidente de outro país, um poema, uma frase, um entendimento, uma notícia, não. É para escutar o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó. Olha lá. Cadê o Paulinho Gogó? Eu tô morto, eu tô cansado, Cadoberto. Porque você acabei de vir da academia. E ele insiste, ele tem que botar o Paulinho Gogó. Agora que é a parte boa. Escuta aí. Cheguei lá, tô lá na academia. Aí, maluco, não tem aquela máquina de fazer exercício, aquela máquina? Aí tô lá, tô esperando assim, fazer a matrícula, né? Aí tinha uns... Bom, aí vai contando a piada, no final ele fica rindo ali. Então, quem é a pessoa totalmente alienada, despolitizada, acha graça. O cara não faz associação entre essa catástrofe que nós temos no Brasil, uma falta de governo, aliás, um governo que está a serviço de bancos, a serviço do setor financeiro, de grandes grupos econômicos, enfim, não percebe
que esse tipo de palhaçada ilude o assalto que está acontecendo por trás aqui no nosso país. Situações muito interessantes estão acontecendo no meio desse bolsonarismo todo, inclusive de uma apoiadora de primeira hora. Eu faço questão hoje de mostrar para vocês um vídeo que eu peguei aqui no canal Desmascarando, que eu recomendo, que foi como o fundamentalismo religioso, que está sendo uma base da campanha de Bolsonaro, está causando uma divergência, uma discórdia muito grande e mostra a corrosão desse tipo de cruzada religiosa que essa gente está fazendo para fins eleitorais. A deputada estadual Janaína, lá de São Paulo, disse o seguinte: eu peço cautela à nossa primeira-dama, que não plante no meu país a semente da divisão religiosa. Não plante, porque não tem nada pior do que isso. Nós somos um povo de evangélicos, de católicos, de espíritas, de umbandistas, de candomblecistas, de muçulmanos, de judeus, de budistas e de hinduístas. E eu quero que todos sejam respeitados. Gente, é uma coisa muito importante, sempre em canais como o nosso, a gente sempre ter essa perspectiva, que é possível você ter divergências de uma pessoa, você ter críticas, como o caso da deputada Janaína Pascoal, mas você ter uma convergência em relação a princípios. E nesse discurso dela aí, eu acho que todos nós devemos ter convergência, porque ela está falando de princípios civilizatórios, de respeito, de se respeitar uma outra corrente religiosa, e quem não tem alguma corrente, respeitar mesmo assim. Então isso é muito positivo, isso tem que ser ressaltado. Infelizmente, esse pessoal que está no poder, eles não têm essa noção. E a gente vai vendo algumas contradições, né? Eu, quando vi essa notícia aqui hoje, recebi um Twitter, de que a primeira-dama que faz esse discurso fundamentalista, que a Janaína Pascoal condenou agora, ela esteve reunida com o Guilherme de Pádua, o assassino, né, da Daniela Pérez, filha da novelista Glória Pérez, e com a esposa do assassino. Gente, o assassino é assassino, não tem como, mas ele ficou arrependido, enfim, tirou a vida de uma pessoa. Esse arrependimento aí, ele não tem efeito, pelo menos eu entendo assim. Eu acho que a pessoa tem o direito de ser ressocializada dentro da legislação brasileira, mas vá perguntar à mãe, Glória Pérez, o que ela acha dessa história, de estarem os dois assassinos, lépidos e fagueiros, pelo menos o assassino, né, que ele já se separou da outra assassina também, está casado agora, mas almoçando com a primeira-dama do presidente da República, né? Até fiz um Twitter hoje mais cedo, né? Faltou gente nesse almoço, faltou lá a Flor de Lis, deputada, né, ex-deputada bolsonarista, e o Jorge Guaranho também, né? O outro fundamentalista bolsonarista, né? Porque aí sim você teria um almoço ali de pessoas que têm muitas identidades, né? Pois bem, dentro de tudo que está acontecendo no Brasil, esse emparedamento do Bolsonaro, ele vai ter que fazer agora uma mudança de estratégia. Ele ontem na sua live, como eu disse para vocês, ele não falou nada de política, não falou de TSE, não falou de Barroso, do Fachin, não falou do 7 de setembro, não falou dos canjicas, enfim, falou de absolutamente nada. Ele agora vai ter que fazer o discurso sempre baseado no pânico moral, as pautas morais que eu sempre falei com vocês, e também no pânico vermelho, onde a candidatura do ex-presidente Lula se encaixa dentro desses propósitos, dentro desse personagem que eles acham que é o melhor contraponto, com melhor utilidade para a campanha de Bolsonaro, a demonização, e aí nós estamos vendo essa questão religiosa que está sendo trazida para a campanha, o que é uma coisa muito ruim, muito negativa. Aqui a coluna da Eliane Cantanhede, ela diz: ontem foi o dia da democracia, das instituições, da justiça, mas a guerra de Bolsonaro continua. O governo, sua campanha e os apoiadores não vão desistir do confronto e das ameaças, e a maior expectativa é quanto ao 7 de setembro. Eliane, não vai acontecer nada não, tá? Os canjicas aí, eles vão para as ruas, mas o discurso do Bolsonaro de golpe já está totalmente neutralizado, não há a menor perspectiva. Eles podem até pensar em alguma coisa, mas se antes eu aqui no nosso portal já dizia para vocês que não havia condições externas nem internas, agora muito menos condições existem. Nas redes sociais, se a gente olhar o que aconteceu em 2018 e o que está acontecendo agora, o enfraquecimento também está muito grande. A gente tem aí grupos assim, canais como da Leda Nagli, com mais de quase 1.300.000
inscritos, e a gente vê vídeos aí com 3 mil visualizações, 7 mil visualizações. Isso aí é um sinal muito importante, né? O pessoal aqui do Terça Livre, o Ítalo Lorenzon no seu canal com 7 mil visualizações, 3 mil visualizações. Aqui a gente pega o Luiz Ernesto Lacombe com 1.230.000 inscritos, com vídeos também de 12 mil, 10 mil, 14 mil. Isso é um sintoma muito grande. O Bernardo Custer, que tem 890 mil inscritos, também com 1.000 visualizações, 7 mil visualizações. Isso denota como houve um esvaziamento dessas redes que funcionaram como sustentação de um discurso diversionista, um discurso ideológico, um discurso que contaminou os debates políticos do nosso país, mas que está perdendo agora espaço. Existem alguns canais bolsonaristas que continuam nas redes ainda, e nós temos ainda grandes fontes de desinformações que estão rodando pelos WhatsApps. É impressionante como é que a gente tem criminosos o tempo todo postando coisas aí a favor da candidatura de Bolsonaro. Situações históricas distorcidas, situações de outros países, cenas de crimes, de assaltos, de uso de armas, de violência contra a criança, enfim. Todo tipo de situação é jogada como uma espécie de ferramenta, sempre movida pelo pânico, pelo medo de que essas pessoas devem reproduzir esses vídeos para outras, para que nunca se chegue à esquerda no poder, porque a esquerda no poder é reflexo de tudo aquilo de ruim que eles colocam na internet, transformando as redes sociais num grande lixão, num grande terreno onde qualquer tipo de lixo pode ser arremessado. Então, daqui até o dia das eleições, a campanha do atual presidente da República vai ter que discutir política, vai ter que fazer alguma coisa, embora ele não queira participar de debate, não só queira participar de redes sociais. Mas muita coisa vai acontecer, gente, e esse projeto dessa gente não vai vingar, não, tá? O projeto de ficar tanto tempo no poder. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!